Olá pessoal, bom dia. Continuando nossas conversas sobre cirurgia plástica facial, vamos falar sobre um assunto que muitas vezes os pacientes perguntam, que é a fibrose. Eu fiz uma cirurgia no nariz e apareceu uma fibrose. Vamos explicar o que é isso e se isso é uma coisa importante, relevante, etc. Se você curte esses nossos vídeos, se inscreva na nossa página, dá um like, compartilhe os vídeos, ajuda bastante. Bom, o que é fibrose? A fibrose é a formação de um tecido conjuntivo, em geral, que se forma num lugar onde sofreu uma lesão, que pode ser uma lesão cirúrgica ou não. Então, internamente dentro do nariz, por exemplo, você faz um corte para poder trabalhar dentro do nariz, tirar uma parte óssea, diminuir, colocar um enxerto de cartilagem e assim por diante. Nesta região, a cicatrização dessa região vai formar um tecido fibrótico. O tecido que se forma cicatricial, ele não é exatamente igual ao tecido original. Né? Por isso, inclusive, que fica uma cicatriz. Uma cicatriz que se forma no rosto, por exemplo, é porque existe uma certa incapacidade de se formar um tecido exatamente igual àquilo que era antes. Então, esse tecido a gente chama de tecido fibrótico. Né? Bom, mas ele é fundamental. O tecido fibrótico é, em última análise, a cola, aquilo que vai unir os tecidos que foram cortados, né? Internamente ou externamente. Então, é fundamental que exista a formação da fibrose. A fibrose é o que vai prender as coisas na posição que você tirou. Quer dizer, você descola o nariz, você faz um lift, você descola o rosto, mas depois você recoloca na posição, sutura, e é fundamental que se forme uma fibrose para, inclusive, fixar. Eu, por exemplo, dou essa explicação quando eu explico a diferença entre fazer uma cirurgia de orelha de abano aberta e fechada. A cirurgia de orelha de abano fechada, você passa alguns pontos e prende a orelha na posição. Mas aí você não tem a fibrose, porque você só faz um ponto e não existe uma cola que mantém a orelha na posição. Quer dizer, se você fizer uma cirurgia de orelha de abano e os pontos lacearem ou soltarem, a tendência da orelha é abrir novamente. Quando você faz uma cirurgia de orelha de abano, que você corta, descola, prende na posição, vai se formar um tecido de fibrose. E esse tecido de fibrose é o que vai depois manter a orelha na posição. Depois de 6 meses, 1 ano, se você quiser tirar aqueles pontos que você usou para fixar a orelha, você pode tirar, porque a fibrose mantém a orelha na posição. Então, a fibrose é algo importante. O cirurgião, ele conta que o paciente vai ter uma fibrose que vai fixar aqueles tecidos que ele mudou, que ele mexeu, enfim, que ele sofreu algum tipo de modificação. O que acontece às vezes é que quando você deixa um espaço, esse espaço interno, ele é preenchido com fibrose. Isso é uma coisa um pouco complicada. Uma das não digo complicações, mas uma das coisas que acontece muitas vezes quando você faz uma rinoplastia é depois, nesta região, formar um tecido que a gente chama, quando fica alto, a gente chama de supratípico, quer dizer, acima da ponta. Então forma um tecido aqui acima da ponta que deixa o contorno no nariz menos gracioso. O supratípico é um defeitinho que aparece com certa frequência. Por quê? Porque quando você projeta a ponta do nariz, essa ponta projetada, ela fica mais alta que o dorso. Então existe uma tendência de se formar um espaço aqui. E esse espaço é preenchido pela fibrose. Bom, como é que se faz para não acontecer isso? O certo seria você manter isso aqui preso o mais afundado possível, quer dizer, não deixar formar um espaço para que justamente a fibrose não se forme. A gente faz isso através de um curativo, você coloca um micropore, né, que prende, que aperta essa região. Só que o que acontece?
Você não pode, a fibrose ela vai se formar num período aí de 6 meses, às vezes 1 ano. Você não pode manter um paciente todo esse tempo com microporo. Você deixa o microporo 1 semana, 2 semanas, alguns médicos até deixam um pouquinho mais, mas tem uma hora que você vai parar de usar o microporo, né? E aí o que acontece é que muitas vezes acaba se formando esse supratipo, essa fibrose aqui em cima. Então, a fibrose é uma coisa importante, o cirurgião conta com a fibrose para fixar os tecidos, mas às vezes a fibrose pode exagerar um pouquinho, né? Ela pode se formar de uma forma exagerada, e aí é necessário um pequeno retoque. Geralmente uma coisa super simples. Nesse supratipo você faz um cortinho interno com anestesia local, tira a fibrose, reesparadrapa o paciente e em geral resolve o problema. Nada muito traumático, mas é uma coisa que infelizmente acontece com certa frequência. Isso pode acontecer em qualquer tecido cicatricial, né? A tendência é quando esse tecido cicatricial está sofrendo uma tensão muito grande ou tem uma tendência de formar um espaço, e aí a fibrose é maior. Quando não existe tensão, quando não existe uma possibilidade de espaço, a tendência da fibrose é menor, da formação da fibrose é menor. Mas ela, repito, é importante porque é ela que vai fixar os tecidos na posição que o cirurgião quer, ok?